De Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você, esteja com sua casa, amém? Amém. Por gentileza, abra a tua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12. Todos acharam? Amém? Diz o seguinte: nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, e oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia. O que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenha medo do que mata o corpo e depois nada mais pode fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temem aquele que, depois de matar o corpo, tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse deve temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenha medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas, diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão. Naquela hora, o Espírito Santo ensinará a vocês o que deverão dizer. E alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Até aqui, fecha seus olhos. Pai Santo, glórias te damos, Senhor, porque o Senhor é bom. Graças nós te damos porque o Senhor é bom e o Senhor é um Deus cheio de misericórdias nas nossas vidas. Agora que estamos iniciando mais um ano de 2026, Senhor, que o Senhor possa estabelecer a sua vontade na nossa vida. Que o Senhor possa, Senhor, mudar o nosso coração, estabelecer novas prioridades nele. É o que nós te pedimos para a honra e a glória do nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. A você que eu ainda não vi esse ano, feliz ano novo, feliz 2026. Amém? Mas muitos já estavam aqui no domingo passado e sabem que a gente iniciou a série de mensagem que eu venho fazendo nos últimos 4 anos, que se chama Preparação. No domingo passado, nós iniciamos essa mensagem, Preparação 2026, e eu disse, nesse ano, veremos o agir de Deus. Você crê assim? E eu disse para você que nós veremos o agir de Deus sabendo que Ele é Senhor da história. E quem cuida da sua história é Deus. Ele é Senhor da sua história. Ele é soberano. Mas em sua soberania,
ele nos convida a participar da construção da nossa história e da construção de um reino dele, do reino de Deus, do reino de Cristo Jesus na face da terra. Portanto, você é responsável pela sua história e é também responsável, através da sua salvação, pela construção do reino de Deus na face da terra. Eu disse também que desse ano veremos o agir de Deus testemunhando de Jesus, testemunhando aquilo que ele já fez na minha família, testemunhando o que ele já fez na minha história, mas também testemunhando a natureza de Jesus na minha história, a natureza de Jesus na minha vida, fazendo isso através de misericórdia e graça. E disse também que nós veremos o agir de Deus no ano de 2026, vivendo o nosso ano fundamentado no sangue do Cordeiro. Nosso irmão Herbert falou aqui que será um ano difícil, verdade. Será um ano muito complexo, um ano de eleição, por exemplo. Será um ano de Copa do Mundo, a gente vai sofrer um pouquinho, mas será um ano de eleição, um ano complexo. E que as nossas vidas, o testemunho da nossa vida precisa ter a consciência que somos fundamentados pelo sangue de Cristo e nada mais. Então, nada de gracinha, foi a provocação que eu fiz no final, de você discutir com seus familiares, brigar com ele, nunca mais conversar com ele, por causa de política, por causa de eleição. No nome de Jesus, e você diz? Amém. Amém. Graças a Deus. E nesse culto, a porção do evangelho que nós vamos compartilhar aqui hoje, nós vamos continuar com o tema de preparação 2026, dizendo: esse ano precisaremos reorganizar prioridades. Então anote aí, esse ano devemos reorganizar prioridade. Eu quero iniciar perguntando: o que é prioridade para você? O que é prioridade para você? O que tem a tua primeira atenção? Tem muita coisa que tem a tua primeira atenção, portanto, a tua prioridade, que se parece muito bom, mas nem sempre é. Tem coisa que parece primordial naquilo que você elenca como primeira atenção, mas muitas vezes te afasta do propósito de Deus na sua vida. E muitas vezes te afasta, inclusive, de Deus. Então eu quero colocar essa pergunta para você, minha irmã e meu irmão. O que é prioridade na sua vida? O que é prioridade na sua história? O que é prioridade para você de segunda-feira até sexta-feira? O que é prioridade para você no seu sábado? E o que é prioridade para você no seu domingo? E é muito fácil a gente espiritualizar as nossas prioridades. É muito fácil a gente espiritualizar as nossas prioridades. Espiritualizar de uma maneira equivocada, obviamente. Porque sim, as nossas prioridades precisam estar elencadas através do Espírito, mas não de qualquer Espírito, do Espírito Santo de Deus. Precisamos ter a consciência de que as nossas prioridades, aquilo que nos chama a atenção num primeiro momento, deve estar ocorrendo, deve estar acontecendo através do movimento do Espírito Santo na minha vida e na minha casa. Porque diferente disso, se o Espírito Santo não move a prioridade da minha vida, outra coisa vai mover. Eu falo muito no âmbito profissional, dentro daquilo que eu faço no dia a dia, na minha profissão secular, que se eu não faço a minha agenda, outro faz a minha agenda por mim. Então eu ensino principalmente os líderes da empresa a criar suas agendas. Porque fazendo a sua agenda, você tem domínio dela. Você não fazendo a sua agenda, outro tem domínio dela. Prioridade é isso. É eu ter a consciência do que eu faço. E daquilo que eu faço, principalmente, inspirado, ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se eu não faço isso,
outros elementos, outras circunstâncias que são contrárias ao mover de Deus e do Espírito Santo de Deus priorizarão a minha vida por mim. E no texto que nós lemos do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus, ele toca em temas sensíveis para nos ensinar, para dar uma estrutura de prioridade na nossa vida. E ele inicia dizendo sobre a hipocrisia. Ele vai falar para tomar cuidado com a hipocrisia, e ele chama isso de o fermento dos fariseus. Ele vai falar de medo, que nós andamos com muito medo. Eu falei no domingo passado, quando eu sei que o Senhor é o Senhor da minha história, que Deus é o Senhor da minha história, o medo ele existe, mas ele tem tamanho. A ansiedade, ela existe, mas ela tem tamanho. Jesus vai continuar dizendo sobre o medo. Ele vai falar de alguns valores pessoais. Ele vai falar sobre ganâncias e conflito por posse. Ele vai falar, por exemplo, sobre o pecado contra o Espírito Santo, e que eu já ouvi uma porção de barbaridade a respeito do que é pecar contra o Espírito Santo, que é um pecado sem perdão. O Senhor Jesus vai dizer, se você emitir uma palavra contra o Filho do Homem, contra o próprio Cristo, esse terá perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. O que ele está nos ensinando? O Espírito Santo é aquele que nos move, é aquele que enche o nosso coração do próprio Deus, e a nossa vida é movimentada por esse Deus. Então, quando eu deliberadamente não confio, não coloco diante desse Deus, não acredito a Deus, não olho para o que Ele tem a dizer, eu recuso toda a ação do Espírito Santo na minha vida, eu não estou somente recusando a Deus, eu estou me cicatrizando, me cristalizando de toda possível ação de Deus em mim. Eu estou dizendo, eu não tenho nada com Deus, mas eu não estou falando isso com as minhas palavras, porque muitos que blasfemam contra o Espírito Santo não têm coragem de emitir uma palavra contra o Espírito Santo. Ele blasfema quieto. É aquela pessoa absolutamente fria e que não vê em Deus nenhuma solução e nenhum movimento para a sua vida, para a sua história e para todos que estão perto dele. Eu estou blasfemando contra toda a ação de Deus na minha vida. Por que não há perdão a isso? Por que não há perdão com relação a isso? Porque eu estou me afastando totalmente do perdão. Eu estou me eximindo do perdão. Irmãos, é extremamente difícil fazer isso. Eu deliberadamente, sem nenhum tipo de trauma, sem nenhum tipo de histórico de abuso, sem nenhum tipo de histórico de maldade, eu totalmente consciente de mim mesmo, de Cristo, de Deus, a abandonar tudo aquilo que tem a ver com Ele, sem nenhum tipo de sentimento, acarretando a minha vida, então, ao inferno. É extremamente difícil isso acontecer, irmão. Não é uma palavra, é um comportamento eterno da minha própria vida. Eu priorizo qualquer coisa, menos uma espiritualidade saudável, voltado a Deus e voltado ao outro, conforme o Espírito Santo, conforme Jesus Cristo vai nos ensinar. Então Jesus está ensinando isso ao povo. Priorize, pois, o amor. Ele vai falar coisas do tipo ganância com relação ao irmão, ganância familiar. Mas não só isso, a ganância espiritual, uma ganância do tipo daquele que eu promovo uma religião, promovo um encontro que não tem nada a ver com a espiritualidade de Cristo Jesus. E aí a gente vai aprender algumas coisas. A primeira coisa que a gente aprende é que em 2026 devemos analisar as prioridades iniciando pelo nosso coração. E iniciar pelo próprio coração significa algumas coisas. O texto vai dizer no verso 1, vai dizer assim: nesse meio tempo, tendo se juntado
uma multidão de pessoas, de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, prestem atenção nisso, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E ele vai dizer que fermento é esse? Que é a hipocrisia. E quando Jesus fala do fermento dos fariseus, e que ele fala que é a hipocrisia, ele está dizendo o seguinte: o fariseu, ele determina o funcionamento do templo, o funcionamento da sinagoga, mas ele não tem nenhum tipo de relação com o amor. E por que Jesus fala isso dessa forma? Porque tem uma porção de gente em volta dele, o texto vai dizer que são milhares de pessoas, e que essas pessoas que estão ao redor de Jesus estão na presença de Deus, através de Jesus Cristo, Filho de Deus, atropelando umas às outras. E o que os fariseus ensinam é justamente isso. Você está na casa de Deus, atropelando uns aos outros. É possível, meu irmão e minha irmã, você vir ao templo despriorizando a igreja. É muito possível você vir ao templo feito por mãos humanas, despriorizando a igreja de Jesus, que são pessoas. E é por isso que eu conheço uma porção de gente que chama de desviado pessoas que saíram da sua denominação. E muitas vezes são pessoas que saíram da denominação para tentar, de alguma forma, ainda ter algum tipo de relação com o evangelho, ainda ter algum tipo de relação com aquilo que simboliza a igreja. Porque dentro da denominação, ele via um crescente entendimento do que é o templo, o funcionamento do templo, sem dar nenhum tipo de prioridade à igreja, ao evangelho que deveria funcionar na igreja. E em nome de Jesus, eu não estou falando para você não vir mais aqui domingo que vem, senão os presídios vão me pegar aqui depois. Mas eu preciso que você venha, que você cultue, que você ajunte. Essa música foi maravilhosa. Que você faça parte de um ajuntamento santo. Porque se você vier priorizando o horário do culto, priorizando o funcionamento do culto, e nada mais, sem entender o que você faz aqui, minha irmã e meu irmão, vindo ou não muda nada. Isso faz parte muito daquilo que nós, que eu também faço parte, do Ministério de Louvor faz parte. Não existe absolutamente nada de espiritual. Não existe nada de espiritual perder a saúde para cumprir uma escala. Viu, irmãos do louvor? Não existe nada de espiritual perder a paz por conta de uma escala. No louvor, nas crianças, na projeção, que quer que seja. Para manter o funcionamento do templo, eu atentar contra a igreja, que sou eu, que começa por mim. Essa semana eu ia tocar a bateria. O líder do nosso louvor, o Everton, falou: Thiago, você não está legal, vai ver outra pessoa aí. Eu posso deixar que eu vou ver outra pessoa aqui, já viabilizou aqui o Lucas. Porque pessoa é mais importante do que o funcionamento do templo. O fermento dos fariseus é isso. Mais importa a aparência do templo, a aparência e o funcionamento do templo feito por mãos humanas, do que a igreja de Jesus, que muitas das vezes não está no templo, percebe? E aí eu atento contra a igreja para priorizar o templo. Eu atento contra a saúde para priorizar a escala. Eu atento contra o esvaziamento da minha casa para priorizar o funcionamento do templo. E aí é pecado. Não existe nada
espiritual nisso. E tudo que eu faço contra a igreja, eu peco. Como, por exemplo, eu venho ao culto, eu trago o meu dízimo no culto, eu trago visitante para o culto, mas eu não paro, eu não priorizo o meu tempo para resolver aquilo que existe de ressentimento no meu coração. Eu privilegio, eu priorizo o templo. Eu priorizo o funcionamento religioso do meu domingo de noite. Mas eu não priorizo o perdão, por exemplo. Então o Senhor Jesus está falando, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E a hipocrisia começa quando vocês estão em milhares ao meu redor, todos atropelando uns aos outros, sem perceber uns aos outros. Então tome cuidado, irmã e irmão, em 2026, com a espiritualidade saudável da sua vida diante de Cristo. Porque, por vezes, ela atenta contra a igreja de Cristo. Ela atenta contra o evangelho de Cristo Jesus, que começa com o perdão, que começa com a misericórdia, que começa com a graça. E aí a gente continua. A segunda lição que a gente aprende é que em 2026 devemos priorizar oportunidades que vêm de Deus. Priorizar oportunidades que vêm de Deus. Ou seja, tem oportunidades que aparecem na sua vida que não necessariamente vêm de Deus. Entende? O texto, os versos 13 e 14 diz assim, de Lucas 12. Alguém da multidão lhe disse, Mestre, diz ao meu irmão que divida comigo a herança. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então, olha o que está acontecendo. Jesus está explicando sobre o que realmente importa, está explicando sobre os valores do reino, está explicando sobre o Espírito Santo, está explicando sobre ele mesmo, está explicando sobre a vida, sobre a importância que tem a vida para Deus. Ele vai dar exemplo. Não se compra 5 pardaizinhos por 2 moedinhas? Contanto, todos os pardais estão sobre os olhares de Deus. E vocês valem mais do que muitos pardais. Jesus está explicando. Aí vem uma pessoa e fala assim, viu? Deixa eu falar aqui. Vamos mudar de assunto. Tá legal aí essa história de evangelho, tá interessante aí, tem uma galera ouvindo. Mas eu queria falar um negócio assim, um pouco mais prático. Vamos ser prático? Eu tenho um irmão, meu pai morreu, minha mãe morreu, eu tenho um irmão e ele ficou com toda a herança ali, não está querendo dividir comigo. Tipo assim, o que você está falando, Jesus, é bonito, é lindinho, mas vamos falar de outra coisa? Estou com um problema aqui, você consegue me ajudar? Jesus, então, ele vai... Eu não consigo imaginar a cara de Jesus quando ele vê isso. Eu não consigo imaginar a cara de Jesus. Assim, cara, eu estou falando de vida. E você não está entendendo nada. Você está perdendo a oportunidade da vida. Porque você não está me escutando. E aí, a gente, muitas vezes... percebe que a gente não escuta Jesus. A gente dá prioridade a oportunidades pessoais sem escutar aquilo que o Senhor tem para dizer. E aí o próprio Deus, que é Cristo, e eu venho falando isso há muito tempo, que tem gente que ainda não sabe, Jesus Cristo é Deus, tá bom? Amém? Jesus Cristo é Deus. É o Emanuel, é Deus conosco. Aí ele vai falar assim, viu? Quem me colocou para julgar esse problema teu? Esse problema teu é teu. Porque o meu problema não é isso.
Eu estou te dando a oportunidade de você viver. E você não está pegando as oportunidades a qual eu estou te entregando. Que tem a ver principalmente a olhar para mim e perceber quem eu sou. E, por outro lado, você está vendo oportunidades que não tem nada a ver comigo, que eu não posso te ajudar. Muitas aspas nesse não posso. Eu sei que você entende o que eu quero dizer. Que não tem a ver com aquilo que eu vim para te ajudar. Então, meus irmãos, a gente, por vezes, prioriza oportunidades na nossa vida que não tem nada a ver com aquilo que Jesus está falando. E sabe por que a gente pega as oportunidades que tem a ver com aquilo que se opõe ao que Jesus está falando? Primeiramente porque a gente não escuta o que Jesus está falando. Tem um pastor que eu gosto muito, também gosta, que é o pastor Zé Bruno, da Casa da Rocha, que ele também é líder da banda Resgate. E ele falou essa semana num podcast uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, irmão, não lê a Bíblia não. Porque se você ler a Bíblia, vai quebrar a tua religião. Quando você lê a Bíblia, a tua religião não fica de pé. Então não lê, é melhor para você, você vai viver mais feliz. Deixa a Bíblia guardada. E seja feliz da forma que você quer. Porque quando você ouve o que Jesus está dizendo, quando você abre a sua Bíblia e escuta o que Jesus está dizendo, começa a vir uma série de incômodos, irmão. E deixa eu falar uma coisa para você. Se a sua vida não está incomodada naquilo que Jesus diz, muito que provavelmente você não está escutando o que Jesus está dizendo. Jesus está falando de reino, Jesus está falando de hipocrisia, Jesus está falando de ajuntamento, Jesus está falando de Espírito Santo, de mover, de vida, de ganância, e de repente você levanta a mão para falar uma pergunta boba. Já teve aquela pessoa na sala de aula? A professora está explicando uma coisa, o sujeito levanta a mão. Tem, professor, não responde não. Você também é dono de escola. Viu, mas e o Corinthians? Né, sabe aquela conversa atravessada que, como dizia minha avó, não orna? E a gente fala a conversa que, como dizia minha avó, não orna, porque a gente não está prestando atenção no que é o Evangelho. A gente não presta atenção no que é o Evangelho, porque a prioridade da nossa vida não está no Evangelho de Jesus, está no ensinamento do que o templo traz, um ensinamento do que a tradição traz, um ensinamento do que a política traz, um ensinamento do que meus pais trazem, ensinamento do que é senso comum. A gente não presta atenção nas palavras de Jesus. E a gente devia prestar atenção, primeiramente, antes de mais nada, nas palavras de Jesus, porque todo mais se encaixa dentro desse funcionamento espiritual, irmão. Em 2026, a gente não pode desprivilegiar as oportunidades que vêm do Senhor, oportunidades espirituais, a oportunidade de avançar espiritualmente, a oportunidade de ser um ente de misericórdia e de amor. Pouco importa o que não tem a ver com as oportunidades de Jesus. É um livro que eu já sugeri aqui, inclusive apareceu nas lembranças da minha rede social, se não me engano, hoje ou ontem, que eu falei do Rodrigo Bibo, O Deus que Destrói Sonhos. E na capa desse livro está escrito assim, tudo bem para você se Deus derrubar o teu sorvete? Você está lá se lambuzando com o teu sorvete de chocolate, e Deus vai lá e faz assim, estraque deixa, lembra? Brincadeirinha. Derruba no chão. Tudo bem se Deus derrubar os teus sonhos, porque os teus sonhos não estão alinhados à vontade de Deus. Os seus sonhos não foram oportunizados por Deus. Tá tudo bem se em 2026 os sonhos não oportunizados por Deus caírem da sua mão, irmã e irmão. Tá tudo bem? Vixe.
Eu não vou insistir, porque eu sei que é pesado. E para terminar, em 2026 devemos priorizar o que necessitamos ao invés do que é ganância. O verso 15, que é a resposta então, né? Jesus vai responder: quem me colocou juiz ou árbitro entre vocês? Então, ele conclui: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, Jesus faz uma advertência séria: cuidado com a ganância, cuidado com a avareza. Deus não se esquece de pássaros. Ele vai esquecer de você? Ele não vai cuidar de você? Você percebe quando você é ganancioso? Você percebe quando você é ganancioso, quando você é avarento? Normalmente a avareza não vem com esse nome. A ganância não costuma vir como ganância. Você não vai ver um sujeito dizendo: eu sou ganancioso, eu sou avarento. Muitas vezes você vai ver uma pessoa escondida atrás do sucesso, por exemplo, do crescimento. Pode ser isso dentro da igreja, pode ser isso dentro da minha casa, pode ser isso dentro da minha empresa, pode ser dentro do meu trabalho. O sucesso, por vezes, pode, não é que deve ou vai. Pode estar guardando uma ganância, por exemplo. O crescimento, esse ano a minha empresa cresceu 50%. O que será que isso significa na prática? Na prática, pode ser que a sua empresa ficou mais gananciosa, mais avarenta. Pode ser que a sua vida, o seu caixa, pode se ter tornado mais avarento, mais ganancioso esse ano. Por isso que houve o crescimento. Então, muitas vezes, palavras como algumas que a gente não gosta, elas não vão aparecer. Fulano agora é tal coisa. Vai aparecer por conta de outras palavras. E a gente precisa tomar muito cuidado para que a nossa necessidade não seja despriorizada em cima da nossa ganância. Em 2026, se nós queremos aproveitar as oportunidades do céu para nossas vidas, a gente tem que perceber uma coisa. O céu, ele se compromete com as nossas necessidades. Daí você vai me fazer uma pergunta muito inteligente, como você que vocês são. E aqueles cujas necessidades não são preenchidas? O céu não olhou para essa pessoa? Onde está o furo de que as necessidades de uns são supridas e de outras não? Onde está o furo? Em Deus? Deus teve misericórdia da sua vida e não teve misericórdia da vida daquele outro irmão que está passando necessidade? Onde está o furo? Na sua ganância. Então, qual é o problema em privilegiar a ganância ao invés de priorizar a necessidade? Porque a sua ganância é suprida, a sua hipernecessidade é suprida, enquanto o teu irmão passa fome. Essa semana eu vi uma frase dizendo: o problema da fome não é falta de dinheiro, é falta de vergonha. E vergonha na cara. E eu concordo com aquela pessoa, que nem crente era. O problema de um ter e outro não, muitas das vezes, meu irmão, passa por você. Porque você prioriza de uma forma absolutamente equivocada tudo aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Porque uns vão ter mais e outros vão ter menos. O mundo vai ser sempre assim.
Eu não sou contra a riqueza de absolutamente ninguém. Deus alcança o pobre e alcança o rico, mas alcança o rico para que ele ajude a alcançar o pobre. Não é porque ele é bonito ou tem mais dinheiro e o carro dele é melhor. O sentido do reino envolver pobre e rico é que, por vezes, o pobre ajuda o pobre, por vezes, o pobre ajuda o rico. E, por vezes, o rico ajuda o pobre. É o fluxo do reino. Por isso, é verdade o que o Senhor Jesus diz. O pobre sempre vai existir. É verdade. O problema não é a pobreza. O problema é a minha falta de visão de reino, dentro daquilo que o Senhor já entregou para mim. Porque eu privilegio aquilo que faz sentido para mim e eu não olho para fora. E o Senhor Jesus está falando, toma cuidado com isso que se chama avareza. Toma cuidado, porque isso acaba com vocês, e isso não estabelece entre vocês a minha vontade, a vontade do meu Pai, que é a minha vontade. Tomem cuidado no ano de 2026, para não ser só mais um ano. Só mais um ano que você ignora absolutamente tudo aquilo que o Senhor colocou na tua frente, para que você seja um agente do reino. Porque tudo que o Senhor coloca nas suas mãos, irmão, é para que você tenha ferramentas, tudo, 100% daquilo que o Senhor coloca na tua mão, é para que você tenha ferramentas de estabelecer o reino de Deus na terra. Não é para mais nada, irmã. Não é para mais nada, irmão. Então, ou você entende no ano de 2026 que a prioridade da tua vida não é atropelar o teu irmão, que muitas vezes na presença de Cristo você faz, mas é construir o reino de Cristo aqui na terra. Você precisa perceber isso. Em 2026, no nome de Jesus, você precisa perceber isso. Você precisa viver isso, porque há um ano que vai depender disso, irmão. O Everton não poderia abrir esse culto melhor. É um ano que vai depender do quanto de evangelho tem dentro de você, em comparação ao quanto de religião tem dentro de você. Em comparação ao quanto tem de fermento dos fariseus dentro de você. No nome de Jesus. Que você e eu possamos viver uma vida de reino e não de templo. Em nome de Jesus, que você e eu estejamos aqui domingo que vem com um visitante, com a igreja cheia, mas com um único motivo, que é louvar a Deus, olhando para a vida do teu irmão, aprendendo da sua palavra e participando de tudo que Jesus tem para esse lugar, para esse ajuntamento e todos os projetos que esse lugar promove através até mesmo dos seus recursos financeiros. Se você olhar para esse lugar como um lugar para cumprir o teu domingo, para que a sua semana vá bem, não se preocupe, irmã. Não se preocupe, irmão. Se você pensa que ao deixar de vir para a igreja, a sua semana vai ficar ruim, não se preocupa, não vai mudar absolutamente nada na sua semana. O fato de você não ter vindo, se você veio com essa cabeça, ou deixou de vir com essa cabeça. Agora, se você vem para esse ajuntamento de pessoas reunidas em nome de Cristo, priorizadas pelo Espírito Santo de Cristo, que promove a vida de Cristo na vida um do outro, que começa aqui, mas despeja para a igreja de Jesus, que está fora daqui, que muitas vezes você chama de desviado. Agora, se você vier com essa cabeça, irmão, a sua semana vai ser uma máquina. Uma máquina. Mesmo que você não produza tudo o que você acha que tem que produzir no teu trabalho. Porque você vai ser uma máquina espiritual de mostrar Cristo na vida das pessoas. Em 2026, a prioridade é essa. É mostrar Cristo.
na vida das pessoas. Em 2026, a prioridade é você ser Cristo, ser a presença real de Cristo, ser a percepção de Cristo quando as pessoas pararem para conversar com você. No nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, prioriza a nossa vida em 2026. No nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estabelecer nesse lugar, nesse ajuntamento que se reúne aqui, Senhor, em 2026, uma série de irmãos e irmãs que são apaixonados por Cristo, pela cruz de Cristo, pelo ensinamento de Cristo. Não nos permita, Senhor, fazer perguntas bobas. Não nos permita estar de frente com o Filho de Deus, estar ligado na cruz de Cristo, Senhor, uma cruz que nos une, preocupados com perguntas bobas, Pai. Não permite isso. Que a nossa vida seja prostrada nos seus altares, que a nossa vida seja transformada pelo Senhor, que o Evangelho de Cristo Jesus possa promover na minha história e na história do meu irmão, que pode ou não estar aqui dentro, que pode ou não participar de uma denominação evangélica aqui no Brasil, Senhor, promover o reino de Cristo na face da terra, através do amor, do perdão, da bondade e da misericórdia. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar todos de pé, com alegria vamos cantar mais uma canção e em seguida nós vamos coletar os seus pedidos de oração, vamos orar e ir para casa, amém?